Crossover com a polia alta. Esse é o movimento para você trabalhar o seu peitoral. Inicialmente, você vai ajustar as duas polias do crossover. Você vai deixar elas o mais alto possível e encaixar dois pegadores. Após isso, você vai se posicionar no centro do equipamento, ou seja, no meio do crossover, e vai dar um passo à frente. Esse passo é importante para que quando você realize o movimento, ele saia com grande amplitude. Os seus pés devem estar um à frente do outro para que você tenha mais estabilidade durante o movimento. Aliás, os dois pés devem estar fixos no chão, apoiados inteiros no chão. Algumas pessoas deixam o pé de trás apenas com a parte da frente do pé apoiado no chão e o calcanhar levantado. Quando você faz isso, você perde estabilidade no movimento. Então, sempre que for fazer qualquer variação do crossover em pé, você vai fazer com os pés totalmente fixos no chão para ganhar estabilidade. O seu tronco deve estar ligeiramente inclinado para frente. Isso vai fazer com que você também tenha mais estabilidade durante o exercício. O movimento é isso que você está vendo no vídeo. Então você vai abrir os seus braços para poder alongar o peitoral e vai fechar para poder contrair o peitoral. Tecnicamente, nós chamamos isso de adução e abdução dos ombros no plano transversal. Sempre que você for fechar os seus braços, você vai tentar fechá-los num ângulo diagonal. Ou seja, não é para fechar muito para cima, nem muito para baixo. Tenta projetar os seus braços e levar uma mão de encontro à outra na diagonal. Quando estiver realizando esse movimento, mantenha uma postura adequada. A postura adequada é manter a sua coluna totalmente ereta. Então evita se curvar para frente ou então projetar os seus ombros para frente. Se você projetar os seus ombros para frente na hora de aproximar as mãos, com certeza você vai tirar a sobrecarga que está no peitoral e vai jogar para os seus ombros. Então vou te dar uma dica para ficar mais fácil de você entender o que é uma postura adequada nesse exercício de crossover ou em qualquer outro exercício de peitoral. Então quando você for fazer esse exercício ou qualquer outro exercício de peitoral, mantenha as suas escápulas em adução. A adução das escápulas é quando você junta o osso das costas, que é as escápulas, e mantém o seu peitoral aberto. Então quando for fazer o crossover, faça a adução das escápulas, mantenha o peitoral aberto e expandido e faça o movimento apenas com os braços. Não jogue a sobrecarga para os ombros. Dessa maneira você vai conseguir ter uma ativação muscular muito melhor do seu peitoral. A segunda dica é com relação aos seus braços. Então quando você estiver fazendo o movimento, os seus cotovelos devem estar semiflexionados. Então você não pode deixar ele totalmente reto, nem flexionado demais. Ao flexionar demais os cotovelos, a sobrecarga vai sair do peitoral e vai ser jogada toda para o bíceps. Então, sempre que estiver fazendo esse exercício, mantenha os cotovelos semiflexionados. A terceira dica é referente ao quanto você abre os braços na hora de realizar o movimento. Essa abertura não pode ser excessiva. Se você abrir demais, a sobrecarga vai sair do peitoral e vai ser toda enviada para a articulação glenomeral, que é a articulação do ombro. E aí você vai começar a sentir dores no ombro ao realizar o crossover. Para ficar mais fácil de entender, você vai abrir os braços até que os seus cotovelos estejam alinhados com os ombros. A partir daí, é hora de fazer o movimento de fechar os braços novamente. Caso você seja um atleta de ginástica ou uma pessoa que tem um grau de flexibilidade muito grande no peitoral e um grau de mobilidade também muito alto na articulação do ombro, aí sim você pode explorar um pouco mais da amplitude e abrir mais os braços. Mas isso é uma exceção. No geral, para a maioria das pessoas, o ideal é abrir os braços até o ponto que os cotovelos ficam alinhados com os ombros, e depois você faz o movimento de fechar, ou seja, de adução dos ombros. Quando estiver realizando esse movimento, faça ele de maneira sólida, parado, movimentando apenas os braços. A partir do momento que você sentir que está próximo da falha, aí sim, para extrair mais repetições, você pode utilizar impulsos ou fazer movimentos parciais.